Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, motivo de honra, mais uma vez poder estar aqui compartilhando da santa e poderosa palavra do Senhor com os irmãos. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Ruth, no seu capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Estamos com esse novo tema de campanha, restauração do altar. É tempo de restaurar o que foi quebrado, o que foi machucado, o que foi ferido. Existem diversas formas da gente restaurar o nosso altar. Orando, lendo a Bíblia, jejuando, se arrependendo, estando em comunhão com a igreja, com os irmãos, se envolvendo com a obra. E hoje Deus me deu uma palavra que vai direto ao seu coração. Atente seus ouvidos. Amém, irmãos? Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 6, diz assim: Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe de boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram do campo de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide, voltai cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade, com quem tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda que cada uma de vós a paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: Não vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes a encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura, trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, partir, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe em mim esperança, esta noite mesmo estarei com o meu marido e lhe conceberei filhos? Esperarei por eles até crescerem? Renunciareis à vida conjugal de modo algum, minhas filhas? E grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Amém, irmãos? Somente até aí. E os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, entramos num tema interessante, que é a restauração do nosso altar. E eu escolhi hoje, lendo a Bíblia, o livro de Ruth, para falar com os irmãos, que essa é uma restauração de altar, tanto para quem merecia, no caso Noemi, e para quem não era digna, porque era uma moabita e também teve a sua vida restaurada. Porque Deus não faz acepção de pessoas quando o projeto dele é restauração. Não tem um melhor, outro pior. Um é judeu, o outro é gentil, não. Quando Deus quer restaurar, Ele não faz acepção. Ele sabe quem Ele quer restaurar. Basta apenas estarmos dispostos. Basta apenas querermos a restauração do nosso altar. E essa história, irmãos, começa de uma forma diferente. Porque o livro antecessor a Ruth é Juízes. E no último capítulo de Juízes, fala que a terra já estava abandonada,
que ninguém queria mais com nada, que ninguém queria mais saber de Deus. Ninguém queria mais nada. Aí já começa Ruth, no seu capítulo 1, a falar de um homem que morava naquela terra e decide sair. Ele se chamava Elimeleque. Ele estava na terra de Belém, em Judá, só que acontece uma escassez. Começa a faltar pão em Belém. Ele fala, opa, aqui eu não vou ficar mais não. Tá faltando pão, preciso sair. Vou peregrinar para Moabe. E peregrinar, irmãos, dá uma ideia em nós. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas vai dar tempo de voltar. Eu vou lá, é passageiro. A Bíblia não fala que ele saiu para Moabe, não. A Bíblia fala que ele foi peregrinar para Moabe. Ele tinha a intenção de voltar. Mas, irmãos, decisões que nós tomamos muitas das vezes na nossa vida, dependendo do assunto que é, a forma que é, não dá tempo de voltar. Às vezes a gente quer sair. Eu vou sair um pouquinho, depois eu volto. Eu vou lá tentar, depois Deus vai me dar uma outra oportunidade. Eu vou lá de novo, depois eu consigo voltar, e não dá tempo. Para Elimeleque não deu tempo, irmãos. Infelizmente, gente que é cristão, a gente não pode andar por vista. A gente tem que andar por fé. Nós somos norteados pela fé. Por mais que esteja faltando algo agora, neste momento onde nós estamos, se Deus não mandar a gente sair, a gente não pode sair. A gente tem que ficar. Porque uma hora o pão vai voltar. Uma hora a fome acaba, mas fica aonde tem que ficar. Mas Elimeleque não escutou, saiu. E a gente às vezes não entende. A gente está em Belém, está faltando pão, mas ainda a gente tem a nossa família. Ainda a gente tem com quem contar. Ainda a gente tem com quem ter um amparo quando a gente precisar, porque a minha família ainda está comigo. Está faltando alguma coisa, mas ainda eu tenho algo. Ele não pensou nisso. E a consequência para ele foi a morte. Ele chegou em Moabe, se estabeleceu lá, começou a conquistar coisas em Moabe. Só que a gente tem um costume errado de achar que coisas que conquistamos longe do Senhor são coisas boas. Aos nossos olhos parecem boas. Agora eu estou em Moabe, está dando certo. Agora eu estou em Moabe, as coisas estão se ajeitando. Agora que eu estou em Moabe, eu estou longe de Belém, estou distante do Senhor, mas está dando certo. Nada que dá certo longe do Senhor realmente é certo. Nada que a gente faz distante de Deus não é certo. Para ele parecia certo. Só que o que aconteceu? Morreu. E agora a sua esposa fica desamparada. Só tem os filhos. Aí entra uma outra questão, irmãos. Quando a gente está em Moabe e começa a perder algumas coisas, quando a gente está distante do Senhor e começa a perder algumas coisas, mas ainda algumas coisas nos restam, a gente acha que ainda está no lugar certo. Eu estou perdendo, mas eu ainda tenho isso. Eu estou perdendo, mas eu ainda tenho aquilo. Eu perdi meu marido, mas ainda eu tenho os meus filhos. E a gente acha que realmente é certo. A gente não consegue enxergar as perdas que a gente estamos tendo. A gente não consegue enxergar tudo que está indo embora pelas nossas mãos por uma decisão errada que tomamos. Porque eu ainda tenho algo. Ainda tenho algo que me alegra. Mas infelizmente, irmãos, a decisão errada foi tão dura que a Bíblia nos fala que ela também perdeu os 2 filhos. Está vendo que o fruto de uma decisão sem consultar a Deus e sair da onde não era para sair, não traz consequências somente para mim, para nós, afeta outras pessoas. E aquela mulher fica desamparada agora. Perdi o marido, perdi os 2 filhos. Imagine, irmão, chegar numa mãe, perder alguém já é difícil. Ela acaba de perder o marido, depois vem uma notícia que perde os 2 filhos. Eu não consigo imaginar um versículo para ler para ela, uma palavra para falar para ela. Não tem, é muito difícil.
E essa situação começa a ficar complicada, irmãos. As perdas, uma mulher desamparada, não tem recursos. Só que, irmão, tem uma palavra de Deus para você nessa noite. As decisões erradas que nós tomamos na nossa vida não afasta Deus de você. Deus ainda tem um trabalho e uma restauração na sua vida. Às vezes, por um momento difícil, alguma situação, acabamos tomando decisões erradas. Mas isso não impede de Deus trabalhar. Aleluia. Deus ainda está no controle de toda a situação, aleluia. Por mais que escolhemos tomar decisão errada, por mais que estamos perdendo coisas que não era para a gente perder, Deus ainda está no controle, aleluia. E sabe por que Deus está no controle, irmãos? Moabe fica a cerca de 800 quilômetros de Belém. Mas a Bíblia, ela enfatiza aqui: chegou uma notícia em Moabe, que Deus visitou Belém, e Belém voltou a prosperar, aleluia. Aleluia, estende a sua mão, eu quero profetizar algo sobre a sua vida, irmãos, porque eu sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando Deus manda eu falar. Estenda a sua mão com fé que eu quero profetizar algo sobre a sua vida, irmãos. Vai chegar uma notícia aos seus ouvidos, vai chegar uma notícia aos seus ouvidos. Belém vai voltar a prosperar, porque Deus vai visitar Belém, aleluia. E sabe o que é interessante? Não é Belém que volta a prosperar. Primeiro Deus visita para depois prosperar. Primeiro Deus chega, primeiro Deus entra para depois construir, para depois produzir. Primeiro Deus quer restaurar o seu altar. Primeiro Deus quer tocar dentro de você. Primeiro Deus quer curar as feridas que estão aqui dentro. Porque depois que Ele curar, Ele vai te usar. Aleluia! Mas primeiro é preciso que Ele entre, irmãos. Primeiro é preciso que Ele visite. Primeiro é preciso que Ele toque onde ninguém toca. Primeiro é preciso Ele entrar, aleluia. Porque é depois que Jesus entra que o milagre começa a acontecer. Hoje Ele quer restaurar o altar da sua vida. Hoje Ele quer restaurar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Abre a porta e deixa Deus entrar, aleluia. Oh, aleluia, Deus maravilhoso, aleluia. Uma notícia chegou, Juan, uma notícia chegou, Deus visitou Belém. Belém voltou a prosperar, aleluia. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Quando Belém volta a prosperar, quem é de fora tem vontade de voltar. Quem saiu quer voltar de novo. Opa, tá prosperando, Deus visitou, quero voltar, aleluia. Quando Deus abençoar a sua vida, irmãos, quando o altar for restaurado, as pessoas vão ver o milagre que Deus está fazendo. Belém vai voltar a prosperar, e quem viu e quem vê vai querer voltar, vai querer participar, vai querer sentir o que você sente, aleluia. A obra começa em você. Quando o seu altar for restaurado, vai chegar na sua família, vai chegar na sua casa, vai chegar no seu trabalho, vai chegar por onde você passa, por onde você anda. Quando a obra começar, quando a notícia chegar que Jesus visitou, vai ter gente vindo junto, aleluia, glória a Deus. Porque quando Deus visita, irmãos, aleluia, quem é de fora quer voltar, aleluia. Mas a obra começa em você. A decisão quem toma é você, aleluia. Belém voltou a prosperar. Noemi fala, então eu vou voltar. Só que, irmãos, Noemi passou por uma situação tão dolorosa na vida dela, que ela até fala assim, não me chama de Noemi não, pode me chamar de Mara, que significa amarga, dor, amargura.
Só que a dor que ela sente, tudo que ela passou, as amarguras, os traumas de uma decisão errada, que nem ela teve culpa porque era o marido que escolhia, ela só acompanhava. Todo aquele trauma, aquela dor, aquela dificuldade, aquele medo, não impediu ela de voltar. Ela passou por cima do medo, ela passou por cima da dor, ela passou por cima dos traumas, das dificuldades e falou: eu vou voltar, porque Deus está visitando Belém, eu preciso voltar. Passa por cima desse trauma, passa por cima dessa dor. Eu não sei o que te fizeram, eu não sei o que te causaram, mas hoje Deus te faz o convite: volta que eu quero restaurar o seu altar. Aleluia! Não deixa que essa dor, que essa dificuldade te impeça de voltar aos pés de Jesus. A você ter e voltar a ter uma vida com Ele, a prosperar novamente. E ela volta, irmãos. Só que ela chega nas suas duas noras e fala: eu vou. Mas vocês não precisam vir comigo não. Pode ficar aqui. Arruma outro marido para vocês, case por aqui, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não posso mais dar nada para vocês. Fica por aqui mesmo, é melhor. E as duas falam, no primeiro momento: não, a gente vai com você. Só que Noemi insiste, fala: não, é melhor que vocês fiquem. Vai fazer o que lá? Não tem mais nada. Fiquem aqui mesmo. Nisso, Orfa desiste. Fala: se é assim que você quer, eu vou ficar. Aí Ruth fala um dos versículos mais conhecidos da nossa Bíblia Sagrada, que por sinal é muito lindo e bonito. Que ela fala assim: eu não. Aonde você for, eu vou. Aonde você colocar os seus pés, eu vou colocar os meus pés. Aonde você estiver, eu vou estar com você. E depois que você morrer, aonde os seus ossos forem enterrados, os meus vão ser enterrados juntos. Eu vou com você para Belém. A primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, que quando Deus quer restaurar o altar da nossa vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar do nosso caminho pessoas que não têm as mesmas intenções, as mesmas ideias, que não vai permitir você chegar mais longe, pessoas que no meio do caminho vão querer fazer você desistir. Deus vai começar a selecionar na sua vida. Esse aqui pode ficar do seu lado. Esse aqui você pode contar. Esse aqui não dá, esse aqui eu vou tirar. Deus vai começar a colocar pessoas que vão estar com você, que vão andar com você, que vão ajudar você no seu processo de restauração. Vai estar do seu lado. Chega de entregar a sua vida, chega de confiar, chega de dar a mão para quem não deve dar. Nesse processo de restauração, Deus está selecionando amizades, Deus está colocando pessoas boas, que vão orar com você, que vão ajudar você, que vai jejuar com você, que vai estender a mão para você. Chega de sofrer por quem não deve, aleluia. Porque a restauração acontecer na nossa vida, irmãos, é preciso algumas coisas sair, e vai começar por pessoas. Deus vai tirar quem não é para ficar do seu lado, quem não soma em nada, quem não te ajuda em nada, quem suga as suas forças, as suas energias, aleluia. E vai colocar quem tem que ficar, alguém que vai ficar lado a lado com você e vai te ajudar. E ainda melhor, irmãos, não vai ser só quando estiver do seu lado que vai te ajudar. Porque Ruth fala, na sua ausência, porque tem muita gente que na nossa presença é nosso amigo, que quando está do nosso lado nos elogia, dá tapa nas costas, estou com você, mas na nossa ausência o assunto é outro. Só que a gente não tem
a capacidade de saber de todas as coisas, mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E Ruth fala para ela: a mesma que é com você na sua presença, na sua frente, quando você não estiver mais entre nós, eu ainda vou honrar o seu nome, eu ainda vou honrar a minha palavra, aleluias. Deus vai colocar pessoas do seu lado, que na sua frente vai ser uma coisa, e quando você estiver longe ainda vai ser seu amigo, vai continuar orando por você, não vai esperar você virar as costas para falar mal de você, porque é desse tipo de pessoas que você precisa do lado, aleluias, no seu processo de restauração, aleluia. E elas voltam, irmãos, e elas voltam para Belém. Chegando em Belém, Noemi fala assim para Ruth: Ruth, sai para colher, mas pega só as sobras. A gente precisa entender, irmãos, que Ruth e Noemi, elas se completam numa caminhada. Porque Noemi, ela tem um acesso para chegar até Belém. É onde entra a Ruth. Noemi tem acesso. E Ruth entra para fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente volta, quando o nosso altar é restaurado, Deus não quer só nos dar o acesso de estar aqui. Ele quer que a gente tenha comunhão novamente, o envolvimento novamente, quer que a gente participe novamente. Talvez quando a gente saiu era de um jeito, quando a gente volta, Deus quer acrescentar coisas a mais na nossa vida. No processo de restauração, quando a gente decide voltar, não é a mesma coisa. Já se passaram os tempos, algumas coisas mudaram, mas Deus sempre vai querer acrescentar coisas novas na nossa vida. Então Noemi fala para Ruth: vai e pega as sobras. E Ruth obedece ela e sai. E naquela época era separado por 3 grupos: os chefes, as servas e quem ficava com a sobra. E Ruth vai e fica com as sobras. A gente precisa entender, irmãos, que no processo de restauração do nosso altar, quando a gente volta, não é do jeito que a gente quer. A gente nunca vai voltar por cima, lá em cima. Claro que Deus tem um projeto, um trabalho, isso é degradante, vai subindo, vai acontecendo. Só que a gente precisa aceitar a vaga que a gente tem. Se no momento que a gente voltar e for restaurado, é aqui que Deus quer que eu fique, amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui. Quando o Senhor quiser que eu cresça, que eu aumente, amém. Só que a gente precisa exercer um bom trabalho aonde a gente está. Porque a gente está a todo momento sendo visto. A todo momento tem alguém olhando o que a gente está fazendo, aleluias. E quem manda em tudo, fala com quem comanda, para honrar aquele que trabalha. Quem manda, fala com quem comanda, para dar honra a quem trabalha. Aleluias. Ruth está lá quietinha no seu canto, colhendo a sobra que fica. E Boaz chega e olha e fala: opa, mas aquela mulher ali é diferente, eu nunca vi ela aqui. Porque ela está trabalhando. Se no nosso processo de restauração, a gente não trabalhar, a gente não se esforçar, a gente não buscar mais a nossa intimidade com Deus, a gente torna a cair novamente. Só que se a gente exerce um bom trabalho, quem manda está de olho e vai nos colocar onde a gente tem que chegar, vai nos dar força, vai nos dar ânimo. Ele olha: opa, essa aí trabalha diferente, quem é ela? Essa aí é nora de Noemi.
porque Noemi tinha acesso e Ruth trabalhava. Opa, ela é diferente. Faz o seguinte, tira ela de lá e coloca ela entre as servas. Só que é o seguinte, agora ela vai estar entre as servas, mas eu não quero ninguém falando mal dela, por ela ser estrangeira. Eu não quero ninguém falando do passado dela. O que passou, passou, aleluias. Deus olhou eu, irmãos. Deus olhou você, aleluia. E falou, tá trabalhando, tá se esforçando, tá buscando. Eu quero restaurar o altar dele. Coloca ele para se assentar entre os servos. Mas esquece o que passou. Era drogado, fazia coisa errada, ficava em bar, fumava, bebia. O que passou, passou. Não é para falar do passado dele. O passado dele ficou para trás. Agora eis que tudo se faz novo, aleluia. Olha você aqui, numa quinta-feira sentado, ouvindo a palavra de Deus. Esquece o que passou. Se estão falando do passado, se estão falando de coisas que ficou lá atrás, deixa lá atrás, irmãos. O que manda falou para quem comanda te colocar aqui, e você está aqui dentro, aleluia. E o processo de restauração vai começar na sua vida. Só trabalha para Ele, só se envolve com Ele, só busca Ele, que o mais Ele fará, aleluia, aleluia. Quando eu estudava essa mensagem, irmão, sabe qual o tema que eu coloquei nela? A sua história não acaba aqui. A sua história não acaba aqui, aleluia. Porque Deus tem um projeto na sua vida, Ele quer restaurar esse altar. Para encerrar, irmãos, aleluias, Ele coloca ela para trabalhar. E depois, irmãos, ela não é só mais serva, ela vira esposa. Ela se casa com ele. Nesse processo todo. Eu costumo dizer, irmãos, que Ruth é o João 3,16 do Antigo Testamento. Alguém que não tinha direito, agora tem direito. Não porque é estrangeira, não. Ela teve o acesso, ela trabalhou, ela se esforçou e agora ela tem direito, aleluia. E sabe o que é mais lindo dessa história, irmãos? Ruth, capítulo 4, versículo 14. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém, para te resgatar, e que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida, e te sustentará, e consolará na velhice, porquanto o filho da tua querida nora, que muito te ama, que é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo, passou a cuidar dele como se fosse mãe. E assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome chamado de Obed. Este foi pai de Jessé, que por sua vez tornou Davi. Aleluia, glória a Deus. Duas das coisas aqui, irmão, para encerrar. A primeira coisa, Ruth entendeu aonde ela estava inserida e sabia que ela não poderia criar aquele menino com os costumes de Moabe, porque Noemi era hebreia, Ruth moabita. Ela sabia que teria que entregar aquele menino para sua nora cuidar, para Noemi cuidar, porque Noemi ia educar ele nos conceitos da Bíblia, porque Noemi conhecia a Bíblia, conhecia a palavra. E a segunda coisa, olha quem ela gerou. Gerou Obed, ela gerou o avô de Davi.
uma moabita que não tinha direito, tem a oportunidade, abraça a oportunidade, vem a restauração e ela gera Obed, que é pai de Jessé, que por sua vez gera Davi. E Davi, irmão, se a gente começar a ler lá em Mateus, está na genealogia de quem? De Jesus. Ruth entra na genealogia de Jesus. A tua história não acaba aqui, porque a sua história tem tudo a ver com a história de Jesus. A tua história é parecida com a história de Jesus. A tua história não vai entrar em coisas humanas. A tua história vai fazer parte da história de Jesus. O que passou, passou. O novo de Deus hoje chega, porque a história de Jesus é a história que Ele quer para você. Aleluia. Se coloque de pé, meus irmãos.